A Mapoteca Rodrigues de Freitas homenageia a geógrafa Raquel Soeiro de Brito na comemoração do seu 99º aniversário com o documentário fotográfico 99 anos 99 fotos, destacando as coleções Portugal, a Terra e o Homem e Memórias do Antigo Ultramar Português, de que fazem parte as fotos desta exposição, sugeridas pela autora. No dizer da mesma, uma enorme responsabilidade escolher 99 fotos representativas de entre mais de umas 4.000 imagens, integrando os estudos de geografia que, ao longo de pouco mais de 7 décadas, tive o gosto de poder realizar. Que esta seja uma pequena nota para a comemoração de uma fantástica vida de itinerância vivida tantas vezes no limite, porque, como diria alguém, a vida não se conta pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos em que sustemos a respiração. A história desta geógrafa confunde-se com a história do vulcão dos Capelinhos. Os vulcões, uma paixoneta de infância, que a natureza materializou e que a chamou aos Açores para a missão de uma vida. Um vulcão. Mas ver um vulcão, uma pessoa tem que ir. Eu estava no aeroporto, tinha ido acompanhado alguns geógrafos estrangeiros que tinham vindo cá para um colóquio que nós tínhamos proporcionado. E assim que saio do aeroporto, eu não pensei em mais nada, senão ir à casa do professor Orlando e dizer-lhe: professor Orlando, já viu as notícias? Levava-lhe os jornais todos, que tinha conseguido comprar no aeroporto. Disse: professor, temos que ir. Agora, quando se prepara uma expedição, o vulcão acabou. Mas pode não acabar, temos que ir ao vulcão, professor Orlando. A pessoa não pode deixar de ver. Olha, se quiseres, tratas tudo que eu não estou para isso. Eu trato. A cratera do vulcão ia adquirindo proporções impressionantes. O acontecimento trouxe à ilha jornalistas regionais, nacionais e internacionais. A Rádio e Televisão Portuguesa realiza a sua primeira grande reportagem de exteriores. De igual modo, começam a chegar aos Capelinhos eminentes cientistas para observar e estudar as origens e consequência do vulcão. No Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, chega a emissão científica o professor Orlando Ribeiro, acompanhado de sua assistente, Raquel Soeiro de Brito. Chegados ao Faial, o governador instalou-nos numa casa de um imigrante, a 2 quilómetros do fulcro da erupção, e passámos a viver ali, a estudar o vulcão, hora a hora, minuto a minuto. 1957 foi um ano de muitos perigos, com várias catástrofes resultantes de fenómenos naturais e acidentes provocados por erros humanos um pouco por todo o mundo. No Oceano Pacífico, a época dos tufões foi especialmente perigosa. Ocorreram durante todo o ano, o que não é normal, e também pela intensidade, duração e consequências materiais e humanas. Na União Soviética, nas instalações da Mayak, em Chelyabinsk, verificou-se o maior acidente por contaminação radioativa da história e ainda hoje é considerado o terceiro mais grave de sempre, só ultrapassado mais tarde por Chernobyl e Fukushima. Verificou-se igualmente o início de uma pandemia, conhecida por gripe asiática, que terá provocado a morte a mais de 1 milhão de pessoas e só não foi tão grave quanto a gripe espanhola de 1918 devido aos melhores cuidados médicos. Em Valência, verificou-se uma cheia de proporções catastróficas, que terá provocado a morte a mais de 300 pessoas, tendo até o regime de Franco disfarçado as consequências, registando um menor número de vítimas, tal como o regime de Salazar fez, 10 anos mais tarde, nas cheias do Rio Tejo, que terão provocado a morte a mais de 700 pessoas. Mas foi na ilha do Faial, nos Açores, que se verificou um dos fenómenos simultaneamente espetacular e dantesco, que mudou não só a forma e superfície da ilha, mas também a vida dos seus habitantes. Este fenómeno tornou-se um marco na vulcanologia, tal como comenta o vulcanólogo Vítor Forjás. Foi uma erupção submarina, devidamente observada, documentada e estudada, desde o início até ao fim. Apareceu em condições privilegiadas, junto de uma ilha habitada, com estrada, farol e telefones privativos. Ainda hoje, o território que resultou do aumento da superfície da ilha, pelo istmo que se formou e ligou o vulcão dos Capelinhos à ilha do Faial, é uma área protegida onde podemos visitar o Centro de Interpretação de Vulcão, construído dentro e debaixo do antigo farol. Esta é a minha fotografia e chamou-me a atenção porque gosto muito de vulcões,
Reparei que parecia uma espécie de ilha e fez-me lembrar aquela que vivi no Havaí. A ilha chamava-se Maui e tinha um vulcão também. Esta é a minha foto, pois sendo geóloga e apaixonada por paisagens vulcânicas, não poderia deixar de escolher uma foto que mostra a última erupção que ocorreu no nosso país. Em agosto de 2024 estive no Centro de Interpretação do Vulcão, no Faial, e vi uma foto da professora Raquel e do professor Orlando Ribeiro a observarem a erupção, o que me deixou muito comovida. Eu gostaria que me relatasse a sua experiência de terreno como geógrafa e como investigadora. A minha experiência de terreno é uma experiência que eu ouso dizer vasta. Eu tenho como palmarés uma coisa que eu não dispenso de dizer, que é uma espécie de ex-libris da minha própria pessoa. Sou o único geógrafo português que trabalhou em tudo quanto foi território português e em todo o sítio onde se fala português, do Brasil a Timor. Nunca estudei fotografia, mas sempre fiz boas fotografias. Olhem esta fotografia do pescador. Fui com eles à pesca. Depois, no regresso, perguntei-lhe: importa-se que tire uma fotografia? Ficou todo contente. Vivi em Elvas, Évora, Porto, Paço de Arcos, Viana do Castelo e este andar de um lado para o outro ajudou muito. Escolhi geografia por ser mais ampla, ser mais mundo. Naquela época muita gente não sabia o que era geografia. Geografia, para mim, era o mundo. Acabei por ir para o Minho, aldeia do Soares. Levava 2 cartas de recomendação, uma para um senhor da junta de freguesia, a outra era para o padre. Ninguém sabia o que era geografia. Era a engenheira. Sempre fui a engenheira. O pior, em alguns lugares tomavam-me por um representante das finanças que ia cobrar dinheiro. E em meio século, o Portugal fotografado pela professora Raquel mudou muito. O litoral norte mudou totalmente e perdeu continuidade e identidade. Os mesmos lugares, mas, quando distantes do mar, mais vazios, quanto mais ao pé da praia, mais turistificados. As comunidades locais e as suas vivências viraram história e memória. Perderam os traços de ruralidade e ganharam uma certa urbanidade, ainda estranha a uns poucos. Usava-nos o cortiço para que apanhasse o sargaço, para que ele viesse para a areia. E depois de estar na areia, a gente arrastava-nos com estes ganhapóis ou carrelas e trazia-nos para a areia, estendia-nos durante 4 dias. Depois de 4 dias secava e trazia-nos para aqui para este areal. A cidade de referência do norte também mudou. O nosso Porto sentido pelo Rui Veloso, de ar grave e sério num rosto de cantaria, que se cobre com a sua neblina e se descobre a cada dia, apresenta-se numa visão de cidade cada vez menos pessoal e mais cosmopolita. Esta é a minha foto de Raquel Soeiro de Brito, a foto da minha cidade, o Porto sentido de Rui Veloso, nas palavras de Carlos T. Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata São-Joanina, erigida sobre um monte no meio da neblina. E é sempre a primeira vez, em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez, de milhafre ferido na asa. Esta é a minha fotografia porque eu desde pequeno eu gosto imenso da cidade do Porto e eu sempre tive muito curiosidade de saber como é que era o Porto nos anos 60, 70 e 80, porque eu gosto sempre de comparar as coisas que mudaram ao decorrer dos anos. Esta é a minha fotografia. Ela traz-me um sentimento nostálgico. Lembra-me os passeios que fazia com meu pai pelas escolas onde ele cresceu. Enquanto fazíamos os passeios, ele contava-me aquilo que ele fazia na sua juventude, as suas brincadeiras. Para mim, esta fotografia não é só bonita, mas também especial porque representa memórias felizes e uma ligação pessoal. Vê-se primeiro um mar de pedras. De repente, rasga a crosta do silêncio uma voz de franqueza desembainhada. Para cá do Marão mandam os que cá estão. Sente-se um calafrio. Penedo falou. Que terror respeitoso se apodera de nós. Mas de nada vale interrogar o grande oceano megalítico, porque o nome invisível ordena. Entre quem é? E a gente entra no reino maravilhoso,
muito distante do Portugal litoral, onde o tempo é menos contado, a fé se enraizou mais e o povo telúrico é quase que uma extensão que se ergue do meio natural que o rodeia. Aqui tudo é mais distante, e a distância conduz ao isolamento dos lugares que vivem virados para si. Ao retrato de Lampenha Marília e um daqueles retratos simples, mas como escreveu o Amadeu Ferreira, uma escola de mirar. Nele observamos o grande praia mirandês, rachado pelas águas do Rio Douro. Escavaram ao longo de milhões de anos o grande canhão ibérico, talhado a monumentais paredes de penha. Devido a ele a barragem, ele não ruge o rio, mas as duas bordas hermanas ainda se aproximam num abraço. Reis e ilhéis que giram puner de costas. Foi aqui que o comunitarismo mais se afirmou, dando lugar a experiências sociais únicas. Tourém ou Sendim, nos limites do Barroso, ainda são reminiscências das aldeias comunitárias de Rio de Honor ou Vilarinho das Furnas, tão bem documentadas por Jorge Dias, mas é já na Raia Galega que temos a mais peculiar e excêntrica experiência de comunitarismo, o Couto Misto, a aliança de 3 aldeias mistas, com tradições e leis próprias, que persistiu durante séculos, como um espaço autónomo, mostrando que a unidade vive também na diversidade dos lugares. A Caça dos Cachorros Desemvergonhados e a construção quinhentista. Esta construção tem este nome devido aos chamados cachorros eróticos, que nos revelam os segredos da cama medieval. Na atualidade, ele excede a Associação da Língua e Cultura Mirandesa, que tem como objetivo promover e divulgar a língua e património cultural, histórico e natural da terra de Miranda. Esta é minha fotografia. Me chamou a atenção por conta da diferença de idade que é representada nela através de 2 pessoas, que uma eu acredito que seja o avô e a outra o neto. Me marcou porque me fez lembrar da relação que eu e minha avó tínhamos. Esta é a fotografia da minha infância, o Douro Vinheteiro, onde me fiz a subir e a descer ladeiras, entre geios e socalcos. Ou, no dizer de Miguel Torga, entre homens titânicos, que no calor do verão carregavam para o lagar cestos de uvas para fazer sol engarrafado. Nasci em Elvas, na freguesia de Assunção, e fui para Évora com 2 aninhos. Aos 4, fiquei sem mãe. Aos 5 anos, fui para a casa dos meus padrinhos e este andar de um lado para o outro ajudou-me muito. Vamos para sul, mas de novo o substrato rochoso se soergue nas construções monolíticas das aldeias, num certo revivalismo do Alto Minho, e no toque mediterrâneo que leva ao Douro, ao Algarve, nas escadarias de pedra, nas vinhas e nas figueiras das encostas. Mas depois o ar berbere não engana. Estamos no Alentejo. O branco das casas pequenas, de grossas paredes e largas chaminés, e o improviso do bazar de rua que disfarça a pobreza da vida do campo, onde o trabalho, ao sol ardente, cria rostos enrugados em corpos de meninos que tiveram que crescer depressa demais. Este é ainda o Portugal do postal ilustrado, mas pobre e atrasado, do aguadeiro que levava a água onde a canalização não chegava. E a sul persiste ainda um Algarve, de ruas estreitas e sinuosas, cubista, de açoteias e mirantes, de paredes de adobe caiadas, que continua hoje a testemunhar a nossa herança do Magrebe. Esta é a minha fotografia. Eu escolhi esta fotografia porque eu gosto muito do mar e da pesca. E porque também eu quero ser pescador. É o meu sonho desde pequenino. Esta é a minha fotografia. Eu escolhi essa linda fotografia porque o mar lembra-me do verão e porque eu costumava viver em uma casa perto da praia no Líbano. Esta é a minha fotografia, que me recordou dos contos de minha avó sobre a sua infância em uma quinta, cuidando das plantações e animais com os meus bisavós. Essa fotografia me trouxe lembranças e saudades de casa.
e partimos do Algarve para o Ribatejo, onde se vive um Alentejo mais litoral, da tiragem da cortiça, dos campinos, do gado bravo e das lesírias. Mas as feições mediterrânicas persistem e ganham novos contornos na Rábida, a aula de campo do professor Orlando Ribeiro. Caro mestre, já estou em Lisboa e quero aproveitar este restinho de férias para fazer uma excursão à Rábida. No domingo, 12 de março, organizou-se uma excursão à Rábida, pequena unidade natural perfeitamente individualizada, que suscita sempre curiosidade pelo vigor das formas, pela originalidade da vegetação, pela variedade da ocupação humana. Até ao Portinho, desenrola-se um litoral mediterrâneo típico, onde o brutal mergulho para a terra dos estratos calcários e grandes escarpas de falha geram as arribas mais alterosas do litoral ocidental da península, sobrancelhas a um mar sereno e luminoso, abrigado dos quadrantes ventosos pela massa do relevo. E continuamos para o Tejo, revisitando a última comunidade nómada às portas de Lisboa, os avieiros do Tejo, que contam a história dos ciganos do Rio. São os últimos avieiros. São pouco mais de uma centena. Encontramos as suas embarcações no Tejo, desde a Vala do Carregado até a Ilhandra. Homem e mulher, dentro de pequenas bateiras, lançam as redes e esperam pacientemente a hora de as recolher. Filhos de pescadores que abandonaram Vieira de Leiria para fugir à fome. Deixaram para trás as águas que já não traziam peixe. Agora, quase todos têm casa de madeira ou cimento. Durante muito tempo, o barco foi a única morada, a casa possível. Queria 2 filhas dentro do meu barco, naquele barquinho que a senhora há bocado andou. Queria lá 2 filhas. Elas dormiam naquela divisãozinha à emparadeira e eu dormia mais o meu marido à proa. Custa-me agora a acreditar como é que a gente fazia isto. A poucos quilómetros da Salvaterra de Magos está uma das últimas aldeias de avieiros. Escaropim ainda conserva as primeiras casas, mas os filhos e netos dos ciganos do Rio arranjaram outros ofícios. E por fim Lisboa, a cidade branca, apresentada pelo António Manuel Ribeiro. Em primeiro lugar, tenho que vos pedir desculpa pela voz nasalada, mas, como disse o meu médico, a infecção oportunista está demasiado colada a mim. Em todo o caso, vamos ao que interessa sobre Lisboa e a década de 70. Curiosamente, é logo em 1970 que eu sou chutado para Lisboa, sozinho e quase livre, para ir estudar no Dom João de Castro, na Ajuda. Eu atravessava o rio de Cacilheiro, tomava o elétrico da praça do comércio, ia até à Ajuda. E quando voltava, e sobretudo se falhava uma aula, eu vinha de regresso a Lisboa e comecei a fazer uma peregrinação, que era subir a Rua Nova do Almada e descer e subir a Rua do Carmo. Depois também a Rua Garré, e havia aqueles pontos onde eu parava sempre. Lojas de discos, lojas de instrumentos musicais, lojas de roupa, obviamente, e a Grande Bertrand, onde eu me perdia no meio de tanto livro. Ainda hoje me perco. E, portanto, Lisboa para mim era uma atração. Aliás, a canção Rua do Carmo, às vezes penso, se não começou de uma forma inconsciente a ser escrita nesse longínquo ano e década. No fundo, eu estive ainda 2 anos a estudar em Lisboa, no Liceu, depois voltei para Almada para fazer 2 anos diferentes. Eu fiz 2 6º, 7º anos, primeiro de Ciências, que fui obrigado a ir estudar Arquitetura, mas eu não gostava de Física nem de Ciências Naturais. Chumbei e voltei para Letras, para ir para Direito. Passado 4 anos, logo em 74, entrei na Faculdade de Direito de Lisboa e passei a cruzar mais para além e em Liberdade, aí já em Liberdade, a cidade de tantos encantos. E como não tinha carro, aliás, na altura os estudantes não tinham carro, haveria uma exceção ou outra, muito pouco. Eu andava de transportes públicos e, portanto, eu conheci Lisboa, a Avenida de Roma, também cheia de lojas de discos. Eu andava sempre à cata de lojas de discos, seria já o bichinho da música atrás de mim. E por isso, Lisboa para mim tem aquele encanto da grande cidade. E ainda hoje, quando venho de avião e atravesso o Tejo para o avião se fazer à Portela, olho para as colinas e digo, esta é a minha capital. Esta é a minha fotografia. Eu escolhi-a porque lembra o caminho dos comboios para Esmoriz, que é onde eu passo as minhas férias de verão. Gosto desses momentos e fazem-me ser feliz porque estou com a minha família e os meus amigos. Esta é a minha fotografia.
Esta fotografia mostra parte da vista de Lisboa e a ponte 25 de Abril. Esta imagem fez-me recordar as vezes que vou à casa da minha avó e tenho que passar por esta ponte, de Lisboa até à margem sul, que é onde ela mora. Também me fez lembrar do Cristo Rei, que tiro foto todas as vezes que vou lá. Esta é a minha fotografia. Escolhi porque me fez recordar da minha infância de quando tinha 8 anos e vivia numa zona rural com meus avós, na cidade de Pedreiras, no estado do Maranhão, Brasil. Esta foto me fez relembrar de quando eu saía da escola e parava tudo o que estava a fazer para ver os vaqueiros, guiando uma grande boiada que estava de regresso ao curral. Toda a gente falava na beleza das lagoas das 7 cidades e das Furnas e 7 cidades e ponto final. Mas eu olhava para o mapa e via, mas aqui há uma lagoa no meio. Eu tenho que ir ver esta lagoa. Não, isso é uma coisa que já desapareceu. Não desapareceu, como é que lá se chega? Ninguém sabia. E quando ao fim de 3 horas de caminho muito difícil, chego à beira da famosa da lagoa, que existia, os carvoeiros conheciam, só que como ninguém falava com os carvoeiros, ninguém sabia, e tudo tapado. É que não se via nada, o nevoeiro completamente cerrado. Eu ia morrendo de raiva e de desgosto. E um dos homens diz, menina, vamos esperar um bocadinho. E daqui a bocadinho levanta. Eu disse, vamos esperar depois. E daqui a bocadinho realmente começou a levantar. E então foi uma maravilha. Quando te pedem a uma açoriana para falar um pouco sobre a sua terra, não é pedir muito. Pensar em Santa Maria e em São Miguel é como se uma brisa do Atlântico tocasse o meu rosto, trazendo consigo o cheiro das hortênsias e do mar. Estas ilhas não são apenas pedaços de terra cercados por água, são mundos inteiros de vida, histórias e tradições. Santa Maria apresenta uma serenidade intemporal. É a ilha do sol e das praias douradas. As falésias parecem esculturas feitas pela paciência do tempo. E as suas pequenas povoações, como Almagreira e Santo Espírito, guardam um silêncio que não é vazio, mas cheio de alma. São Miguel, por outro lado, é o coração pulsante e possui um verde exuberante que parece um tapete de esperança. É impossível olhar para as lagoas sem sentir que estamos diante de um milagre da natureza. O Vale das Furnas, com o cheiro de terra quente e os sons das caldeiras, lembra-me que esta ilha tem uma força viva que brota das entranhas da terra. As paisagens de São Miguel não são apenas vistas, são sentimentos colados à minha alma. E depois as pessoas. Gente de alma grande, que sabe da força do mar e do trabalho da terra. Gente que guarda em si a mesma resiliência das ilhas, enfrentando tempestades com coragem e celebrando os dias de sol com gratidão. As ilhas são pedaços de mim, são a saudade que eu carrego e a alegria que encontro quando regresso. São a casa, mesmo quando estamos longe, e um pedaço de céu quando estamos perto. Esta é a minha fotografia. Eu escolhi esta fotografia porque me lembra a minha primeira viagem aos Açores. Eu ainda era muito pequena e estava a descobrir as coisas, e esta fotografia faz-me lembrar esse sentimento. As paisagens dos Açores evocam uma conexão profunda entre o ser humano e a natureza. As ilhas dos Açores são verdadeiros paraísos, onde a força da terra se manifesta em cada detalhe, das montanhas imponentes às paisagens verdejantes, passando pelas lagoas de água cristalinas. O contraste entre a suavidade das colinas e a bravura do mar revela uma beleza crua e serena ao mesmo tempo. Cada paisagem conta uma história, refletindo a luta e a resistência dos habitantes que moldaram a terra com amor e dedicação. A natureza aqui não é apenas um pano de fundo, mas uma personagem ativo que influencia e se entrelaça com a vida das pessoas. Os Açores nos lembram que a verdadeira riqueza está na harmonia entre o homem e a terra, onde cada passo dado sobre o solo é um tributo à beleza e à força do mundo natural. Ao contemplar essas paisagens, somos convidados a refletir sobre a nossa própria relação com o ambiente e o legado que deixamos. Esta é a minha fotografia de uma tourada à corda. Escolhi esta imagem porque ela me transporta para momentos inesquecíveis da minha infância. Quando, todos os anos, eu ia com meu pai assistir à tourada. Era mais do que uma tradição, era o nosso momento. O riso e a emoção fizeram desses dias memórias que guardo para sempre. Esta
é a minha fotografia escolhida porque foi a última erupção vulcânica em Portugal e foi no dia dos meus anos. A Madeira, com o vigor do relevo, com a gente branca, o ambiente provinciano das povoações, uma elegante cidade que era a terceira metrópole, os frutos exóticos no aroma, no sabor e na forma, misturando-se a outros que nos são familiares, com pinheiros, macieiras, castanheiros e casas e barracas disseminadas pelo campo, causaram uma das minhas mais profundas impressões de novel geográfico. Conhecida como a Pérola do Atlântico, a Madeira é composta pela ilha principal, Porto Santo, as desertas e selvagens, cada uma com características únicas. A Madeira encanta pela sua natureza luxuriante, desde as montanhas imponentes até aos bosques de laurisilva, classificados como Património Mundial da Unesco. Os nevoeiros que se levantam deste vale invadem os barrancos afluentes e agarram-se às cristas e aos bordos dos planaltos. Os loureiros, muito abundantes no montado sob a forma de arbustos, constituem, mais acima, verdadeiros bosques, conservados pela umidade permanente. Marcam, com muita exatidão, a zona de condensação. A cultura da vinha, introduzida no século XV, tornou-se icónica, com o vinho da Madeira a ganhar fama internacional. Curiosamente, este vinho foi escolhido para brindar à independência dos Estados Unidos, em 1776. O povo madeirense, conhecido pela sua hospitalidade, superou desafios históricos e transformou o arquipélago num destino próspero. A ilha atraiu figuras notáveis, como Winston Churchill, que se deixam inspirar pelas paisagens da vila de Câmara de Lobos. Este paraíso atlântico combina natureza, história e cultura de forma inigualável. Esta é a minha fotografia. Eu identifiquei-me com esta, pois desde pequena tenho uma ligação com a água. Esta foto faz-me lembrar os bons momentos do verão que passei. Lembro-me de um dia ter esperado para ver uma linda paisagem semelhante a esta. Eu escolhi essa foto porque lembro dos dias que eu passava na casa do meu avô quando eu estava de férias. Isso me traz lembranças muito boas, porque sempre passávamos os dias à beira-mar, aproveitando e rindo junto. Esta é a minha fotografia. Fala sobre a Welwitschia mirabilis, uma planta fascinante, endêmica do deserto do Namíbia, que se estende pela Namíbia e Angola. Muitas vezes descrita como fóssil vivo, esta planta pode viver por centenas ou até mesmo milhares de anos. As coisas que eu mais sinto falta de Angola são as músicas típicas, o Dia da África, que é comemorado com roupas tradicionais e pinturas, das comidas típicas, a mandioca, o mofete, a banana assada com jinguba, os doces feitos na lenha, com açúcar e leite moça. Das brincadeiras de ir ao rio sem avisar, de comer catatos, são os bichos das árvores que andam nas árvores, de ir à praia pescar mexilhões, era tão... de soltar a corda, de jogar garrafinha na estrada, só isso. Para este conjunto de fotografias de Angola, de Raquel Soeiro Brito, escolhi o poema 2 anos de distância, de Agostinho Neto. Saudades, dizes na carta de ontem. Quando nos veremos, breve ou tarde, diz-me amor. Nos silêncios estão as conversas que não tivemos, os beijos não trocados e as palavras que não dissemos, nas cartas censuradas. Contra o dilema de hoje, viver submissão ou perseguindo, são os nossos dias de sacrifício e audácia. Pelo direito de viver, pensando, viver, agindo. Livremente e humanamente. Entre o sonho e o desejo, quando nos veremos, tarde ou cedo, diz-me amor. Cresce com mais justiça ainda a ânsia de sermos com os nossos povos, hoje, sempre e cada vez mais, livres, livres e livres. Com os alvores do dia, quem prestar atenção aos ruídos das casas ainda meio adormecidas, ouvirá, antes do tagarelar dos meninos, o bater cavo e monótono do pilão. Esta cadência, tão tipicamente africana, há de prolongar-se pelas primeiras horas da manhã, enquanto se prepara o milho para a cachupa do dia. O fogo é uma ilha excepcional,
não só no seu grupo, como no conjunto das ilhas vulcânicas do Atlântico, onde nenhuma existe tão bela e tão bem conservada. Tudo ali é jovem, recente na escala de uma cronologia geológica, fresco na perfeição das suas formas, que assentam numa estrutura ainda em formação. As minhas memórias de Cabo Verde são repletas de cores, sons e sentimentos que aquecem o meu coração. Lembro das tardes ensaluradas nas praias de areia branca, onde as ondas do mar dançam em um ritmo suave, como se quisessem embalar nossas preocupações. O cheiro do mar e das comidas típicas, como a cachupa, trazem à mente momentos de união em família, rindo e contando histórias à sombra das palmeiras. A música, especialmente a morna, ressoa em cada esquina, narrando as alegrias e tristezas do povo. Sinto a vibração das festas, onde a dança e a alegria se misturam, unindo todos em celebração. Cada ilha tem a sua própria magia, da beleza de Santo Antão às paisagens deslumbrantes de São Vicente. As minhas lembranças de Cabo Verde são, acima de tudo, sobre as pessoas, a hospitalidade calorosa, os sorrisos sinceros e a força de um povo que, mesmo diante das dificuldades, encontra sempre motivos para celebrar a vida. Estes momentos ficam gravados na alma, como um eterno retorno a um lar que, mesmo longe, nunca esquece. Essa é minha fotografia. Porque ela me lembra na minha cidade natal, Macaé, RJ. É uma cidade litorânea, tem várias praias, por isso que me dá um pouco de nostalgia. Essa é a minha fotografia. Eu escolhi essa imagem porque ela, para mim, traz lembranças especiais do meu avô e de tudo que ele significava em minha vida. Sua sabedoria e sua presença marcante deixando uma marca profunda em meu coração. Esta é a minha fotografia, pois ao vê-la recordo-me da cultura cabo-verdiana, que era a cultura dos meus avós. Muitas das vezes que o meu avô ia para o mar não conseguia apanhar nenhum peixe, e de certa forma voltava preocupado com a situação alimentar da família, pois a pesca era uma das únicas formas de sustento. São Tomé, situado no Golfo da Guiné, é um arquipélago tropical composto pelas ilhas de São Tomé e Príncipe e pequenos ilhéus. O país é conhecido pelas suas florestas exuberantes, plantações de cacau e praias paradisíacas. Marcos naturais, como o icónico Pico Cão Grande, destacam a riqueza da sua biodiversidade única. A influência portuguesa, enquanto antiga colónia, é profundamente visível. O português é a língua oficial e a arquitetura colonial, com as suas igrejas, fortes e edifícios históricos, testemunha a presença portuguesa ao longo dos séculos. A produção de cacau, que se iniciou sob o domínio colonial, continua a ser um pilar da economia santomense. As roças eram o elemento fundamental da vida de São Tomé. A vida das ilhas era nas roças. A organização das roças era muito hierarquizada, muito estruturada e eu dizia que algumas delas tinham uma organização citadina. O melhor hospital da ilha de São Tomé, nos anos 60, era o Hospital da Roça Rio do Ouro. Era a melhor roça de São Tomé e do Príncipe. Fora da roça, as pessoas viviam em lugares. Nem sequer eram aldeias. Viviam de uma poliagricultura, com muita fruta e alguns legumes e peixe. Cultivavam pouquinho e era do que comiam. Trocavam os produtos uns com os outros. As sobras iam para o mercado da cidade. E era assim. Um meio muito pobre. A independência, alcançada em 1975, tornou-se um marco importante na história do país, simbolizando a força e a união do povo de São Tomé. Esta é a minha fotografia. Eu escolhi-a porque as cores e a paisagem chamaram-me muita atenção. O que me marcou nesta fotografia foram as montanhas, as plantas e o mar. Esta fotografia lembra-me de paz e tranquilidade. Esta é a minha fotografia.
Esta rua faz-me lembrar as brincadeiras que eu fazia com as minhas amigas. Jogo de lata, escondida, saltar a corda. Índia, subcontinente em navegação há milhões de anos, que os portugueses encontraram recentemente. Paisagens planas e rios poderosos juntos ao teto do mundo. A intensidade do humano nas paisagens contrastantes. As suas cores, especiarias, culturas, religiões e línguas a conquistarem o mundo. O tempo é eterno, o saber profundo é ainda incompreendido pelos ocidentais. Um dia, na Índia, num cenário fisicamente lindo, tive à minha frente uma mulher com os olhos esbugalhados, cheia de medo. Quando lhe pedi, através de um intérprete, que me mostrasse a casa, a senhora passou de assustada a aterrorizada. Mas, senhora, eu sou Der. Era uma intocável e isto fez-me uma enorme impressão. Sendo Der uma não casta, a senhora achava que não era digna de me receber. Mas deixou-me entrar. Realmente, a casa era do mais miserável que vi. Esta é a minha fotografia porque me faz lembrar as caravelas que foram usadas nos descobrimentos pelo nosso povo aventureiro, permitindo conquistar novas terras, como por exemplo a Índia, onde foi tirada esta foto. Esta é a minha fotografia e representa as mais de 700 fotos da coleção que ajudei a organizar durante uma parte das minhas férias de verão, em que troquei algumas idas à praia pelo gabinete de geografia da escola, onde o professor Alexandre desesperava a cada vez que o digitalizador emperrava e me tirou muitas gargalhadas. Acompanhei em 2009 uma equipa médica que prestava serviço, formação e apoio ao Hospital Nacional Simão Mendes, na capital Bissau. Pude ainda visitar uma missão em Comura, antiga leprosaria, que continua a prestar auxílio principalmente a leprosos e seropositivos. Na altura, a Guiné ocupava e ainda hoje ocupa um dos últimos lugares na lista do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, publicado pela ONU, e foi a primeira vez que pude vivenciar o que significa, de facto, viver num país com um nível tão baixo de desenvolvimento. O choque das condições de vida locais, com as que um português, um europeu do mundo mais desenvolvido, habituado às melhores condições de vida que a humanidade já conquistou, foi muito marcante para mim. No entanto, a simpatia do povo guineense contrastava com aquela gritante falta de condições básicas, sem água canalizada nem saneamento, sem produção e distribuição de eletricidade, sem uma rede viária digna desse nome, a maioria das habitações à volta e fora de Bissau apenas tabancas, quase sem educação nem cuidados de saúde. Tudo isto foi agravado após o processo de descolonização por uma guerra civil seguida de vários golpes de Estado e uma constante instabilidade política ainda não resolvida. A base económica era e ainda é a agricultura, possibilitada e facilitada pelas condições climáticas favoráveis e os solos férteis. Lembro-me bem de entregar um rebuçado a esta jovem, que rapidamente o meteu na boca sem sequer tirar o plástico de embrulho. Uma coincidência com a história em Macau, em 1965, tal como a conta a professora Raquel. O gaiatinho não tinha mais de 3 ou 4 anos. Tinha já um irmão às costas. Tinha uma saca na mão com comida e a mãe tinha outro miúdo de um lado e 2 ao colo. Eu estava a dar rebuçados aos miúdos e este, coitadinho, assim, e eu achei, mas o que é que o miúdo tem? O miúdo nunca tinha visto um rebuçado. Foi preciso a mãe pegar nos rebuçados e dizer-lhe: "Come que é bom. Come. A senhora dá." Visitei Macau só uma vez, a correr em 2013, no final de uma viagem por terra e de comboio, que começou em Moscou, atravessou a Sibéria, a Mongólia e a China e terminou em Hong Kong e Macau. Depois de tantos dias, estímulos e quilómetros, foi admirável a verificar as suas diferenças e especificidades, não só na arquitetura, sociedade e organização do território, mas também na toponímia, nas referências culturais e também religiosas. Ainda senti Portugal em muitos aspectos da vida cotidiana, até nas pequenas coisas como os pastéis de nata e os galos de Barcelos, que ainda se vendiam em quase cada esquina das ruas comerciais apinhadas e nas placas do nome das ruas, como as ruas Formosa, dos Mercadores ou da Alfândega. De facto, esteve sob a administração portuguesa quase 5 séculos, desde que no início do século XVI
os mercadores portugueses se instalaram e assim se veio a tornar o porto marítimo mais importante nas relações comerciais entre a Europa, a China e o Japão da época. Macau era a maior pérola do delta do Rio das Pérolas. Macau tornou-se, e ainda é hoje, a capital dos jogos de azar e casino, mesmo à frente de Las Vegas, quer em volume de receitas como em densidade de casinos, de onde destaca o novo Grande Lisboa, que cresceu tal como um cogumelo gigante, mesmo ao lado do primeiro, o Hotel e Casino Lisboa, que consegui fotografar lado a lado. Esta é a minha fotografia. Ao ver estes 3 pescadores de Timor, lembrei-me da história dos meus avós, que foram soldados nas ex-colónias. Os 2 foram do barco para a guerra do ultramar. Um foi para Timor e outro foi para Macau. De modo que quando eu cheguei, pedi um Jeep. Um Jeep? Sim, porque para andar por aí eu preciso de um Jeep. Mas nós temos um automóvel muito bom. Mas eu não quero um automóvel não me serve, eu não posso ir com o automóvel para onde vou com o Jeep. Foi um bocado confuso para aquela gente, mas lá consegui arranjar o Jeep. E comecei a trabalhar. República Democrática de Timor-Leste, ou em Tetun, Timor-Loroçai, terra do sol nascente no Império Português. Povo nobre, leal e resistente. Mas parece que tinha ordens para não matar as pessoas dentro, porque queriam capturar para levar para o outro lado, né? E interrogar, e fizeram torturas e tudo isso. As imagens que chocaram o mundo e que deram a conhecer à comunidade internacional a causa timorense foram captadas por este homem, Max Stahl. Estava a filmar e por isso que parece que não me mataram, apesar de que apontaram, ameaçaram assim e pensei. Depois de mais de 20 minutos e tal, 30 minutos pode ser, já tinha 2 cassetes, escondi os cassetes aqui, debaixo da terra aqui, e mudei, entrei na capela. Na capela estava cheio de jovens, crianças, mulheres a gritarem, a rezarem. No dia 12 de novembro de 1991, centenas de jovens timorenses morreram ou ficaram feridos no cemitério de Santa Cruz. O massacre acabou por abrir o caminho para a independência. Inspirado pelas paisagens verdejantes e águas tépidas, com a sua arquitetura e trajes únicos, ponto de passagem para 2 continentes e de luta e entre contrastes expressos na sua bandeira. Esta é a minha fotografia. Escolhi esta imagem porque gostei da forma como criaram o telhado, o que me faz muito lembrar o formato de um chapéu de bruxa. O que me marcou também foi o fato de estar sobre 4 troncos de madeira. Gostei dos detalhes por não ser algo comum do que estamos habituados a ver. Eu escolhi esta imagem porque simboliza a beleza natural de Moçambique e também porque realça as cores vibrantes do céu. Ela mostra também a beleza única do lugar. Para mim simboliza a esperança. O pôr do sol simboliza novos começos e passagem do tempo e evoca sentimentos. Transmite uma vontade imensa de ir visitar Moçambique. Moçambique localiza-se na África, um país, uma multiplicidade de paisagens. A norte, as florestas tropicais luxuriantes e a perder de vista. A sul, as majestosas savanas a fervilhar de vida animal. As pitorescas cidades de influência arquitetónica portuguesa, charmosas, vibrantes, coloridas e cheias de vida. A costa, recortada e a perder de vista. Para este conjunto de fotografias de Moçambique, de Raquel Soeiro Brito, escolhi o poema Sou da Mesma Terra que Tu, de Ana Paula Lavado. Quando te disse que era da terra selvagem, do céu azul a brilhar, das belas praias morenas, das chuvas torrenciais, do pôr-do-sol avermelhado, de madrugadas serenas, das palhotas e moleques e dos morros da Mochém, das picadas com poeiras e mandioca também, de embondeiros e goiabeiras, das plantações de tabaco, das árvores de mangueiras com quilómetros de mato, do preto de pé descalço, de andar descontraído, passeando, ouvindo rádio, nas tardes de sol caído. Ao fim de semana, usando capulanas de 1000 cores, nos batuques e as miutianas, dançando para seus amores. Da maçaroca e cana doce, a papaya e do caju, tu sorriste e sussurraste, sou da mesma terra que tu. Um geógrafo não pode ser geógrafo sem saber olhar. Andei, gastei solas, gastei sapatos e gastei-me a mim mesma.
É campo autêntico de estar lá, de viver, de ter medo do leopardo, de acordar de noite assustadíssima com uma fogueira à volta por causa dos escorpiões. Atravessar um rio a cavalo, o cavalo escorregar e eu atravessar o rio a pé com água pela cintura e as máquinas no ar, que eram mais importantes do que eu. Maria Raquel Viegas Soares Brito, geógrafa, discípula do professor Orlando Ribeiro e destacada investigadora da chamada Escola de Geografia de Lisboa, jubilou-se como professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa e foi vice-presidente da Academia da Marinha. Dirigiu a revista geográfica da Sociedade de Geografia de Lisboa. Em 1955, doutorou-se e foi uma das primeiras e a mais nova mulher a se doutorar em Portugal, em Geografia pela Universidade de Lisboa. Iniciou a sua carreira docente na Faculdade de Letras de Lisboa, tendo transitado depois para o Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, onde foi professora extraordinária e depois catedrática. Foi CEO fundadora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde fundou os departamentos de Antropologia e Geografia e Planeamento Regional e exerceu as funções de vice-diretora. Foi também professora titular na Universidade de Paris X, atualmente Université Paris-Nanterre. Realizou visitas de estudo e trabalho de campo em Portugal e no estrangeiro, sendo autora de uma vasta bibliografia. Entre 1955 e 1973 realizou, numa cadência quase anual, pesquisas em todas as províncias ultramarinas, no âmbito de missões científicas da Junta de Investigações do Ultramar, Missão de Geografia à Índia, Agrupamento Científico para a Preparação de Geógrafos para o Ultramar e Missão de Geografia Física e Humana do Ultramar, sempre como adjunta do chefe de missão, o professor Orlando Ribeiro.